Boa tarde a todos. Obrigada pela oportunidade de estar aqui apresentando o trabalho. Esse trabalho, Monitoramento e Previsão Climática e sua aplicabilidade na previsão de safras agrícolas, é um projeto em desenvolvimento com apoio do CNPq. Bom, em primeiro lugar, previsibilidade está relacionado com a possibilidade de previsão de determinado fenômeno e não está relacionado com a qualidade da previsão. Nós precisamos entender primeiro que a previsão numérica de tempo é aquela que está relacionada com aquelas atualizações diárias que a gente assiste nos telejornais, que é feita diariamente na página do CEPAGRE, né? Então, a previsão numérica de tempo, e o prazo máximo de validade é de 10 dias, devido à natureza caótica da atmosfera. Então, a previsão numérica de tempo depende principalmente das condições iniciais, que está relacionado com a qualidade dos dados de entrada do modelo, da observação dos dados, e com o modelo adotado. E a previsão climática, ela não se preocupa com esse detalhamento da previsão numérica de tempo, e também ela não está preocupada com a ordem cronológica dos fenômenos meteorológicos diários, né? Ela está relacionada com aqueles eventos meteorológicos de formação mais lenta, que, por exemplo, a variabilidade na temperatura dos oceanos, né? E um dos fenômenos bastante conhecido é o El Niño, né? Que altera o clima fortemente em diversas partes do globo. Bom, os dados de entrada dos modelos, né, que estão relacionados com as condições iniciais, são dados obtidos de plataforma de coletas de dados, colocados em boias de navios, em balões lógicos, em aviões, né? Então, essas medições são feitas tanto nos oceanos quanto na atmosfera, em diversas formas de coleta de dados, nos satélites, dos diversos tipos de satélites. Então, a modelagem numérica, ela é a representação aritmética aproximada do comportamento da atmosfera, incluindo as interações com a superfície terrestre. Então, a complexidade dos modelos numéricos está relacionado com diversas equações que descrevem as condições da atmosfera com base na conservação do momento, com conservação da massa e conservação da energia. Então, quando a gente fala em previsão, a gente está falando em modelos numéricos físicos, né, que envolvem a física da atmosfera, né, que simulam o tempo futuro. Então, esses modelos, eles são em caixinhas, né? A gente pode considerar dessa forma o globo, a atmosfera, dividida em caixinhas homogêneas, né? Com a distribuição tanto na superfície terrestre, quanto em vários níveis da atmosfera. Então, cada pontinho desses é um valor homogêneo da atmosfera, e a escala do modelo está relacionada com os diversos tipos de modelo. Nós temos os modelos globais, os modelos regionais. Quanto mais detalhe nós precisamos ter da nossa superfície, menor é essa grade, menor é esse quadradinho aqui. Então, a qualidade da previsão numérica depende da qualidade das observações obtidas pelos diversos sensores, da região onde se deseja produzir a previsão numérica. Na região, por exemplo, equatorial, nós temos uma menor capacidade, os nossos modelos eles não conseguem simular muito bem a nossa atmosfera por conta sobretudo dos fenômenos físicos, né, envolvidos na formação dos fenômenos meteorológicos. Então, eles têm uma capacidade menor nas áreas equatoriais. Na época do ano também, nós temos uma menor capacidade, nas épocas de verão, também associada essa variação rápida dos fenômenos meteorológicos. Também a qualidade da previsão depende sobremaneira do desempenho do modelo. São vários os tipos de modelos que podem ser utilizados. A física do modelo varia muito de um para o outro. E da complexidade da superfície na descrição do tipo de vegetação, na topografia da superfície de água, etc.
Então, a previsão climática sazonal, ela é baseada nos mesmos modelos que simulam a previsão numérica de tempo, porém com uma integração de tempo bem maior, né? Então, assim, nós temos a previsão climática, e nós temos aqui um exemplo de uma previsão climática, um mapa, né, com os valores. Isso aqui é um mapa de precipitação. Aqui nós temos os dados observados, e aí, então nós podemos fazer a comparação entre a previsão do modelo e os dados observados para podermos obter, então, a anomalia da previsão. E aí, então, nós podemos verificar o desempenho desse modelo, quão ele consegue representar os nossos dados observados e quanto como referência dos nossos fenômenos, das nossas observações. Então, nós temos o desempenho do modelo. Então, nós temos um exemplo de um trabalho que está sendo feito, né, nesse projeto. Nós temos assim a previsão. Esse é um exemplo de um modelo do ETA, que é um modelo do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, é um modelo regional. Os dados observados nessa cor em vermelho e a climatologia do modelo. Então, nós fazemos a comparação. Aqui é um ponto para Piracicaba, nos anos de 2009 e 2011, e nós podemos observar os vários pontos em que nós temos o melhor desempenho, ou seja, em que eu consigo prever antecipadamente um determinado fenômeno com 1 mês, 2 ou 3 meses de antecedência, e essa previsão ela é melhor do que a climatologia, ou seja, aquilo que eu conheço, aquilo que já é esperado. Então, eu consigo prever a capacidade, a variabilidade antes desse fenômeno ocorrer, com bastante tempo de antecedência. Isso tem uma importância fundamental, por exemplo, na agricultura, porque o clima ele é a base de todo o desenvolvimento agrícola, né? Praticamente 60% a 70% da variabilidade da produção agrícola está relacionada com a variabilidade climática. Então, nós temos que os principais fenômenos causadores das perdas agrícolas são as chuvas em excesso ou, então, a falta dela, né? A falta de chuva. Então, existe um programa hoje, que ele é uma política pública, que foi desenvolvido em parceria entre a Embrapa, a CEPAGRE e alguns órgãos estaduais, que ele diz respeito ao mapeamento, à geografia agrícola. Ele define onde plantar, o que plantar, como plantar, com base nas condições do clima, das espécies agrícolas, das diferentes espécies agrícolas e também dos diferentes solos. Então, nós temos o mapeamento. Entretanto, a variabilidade natural do clima é que é responsável pelos grandes fenômenos, pelas grandes perdas agrícolas. Então, nesse caso, se a gente conseguir prever com antecipação para que a safra consiga se desenvolver numa época mais adequada climaticamente, nós vamos ter um melhor desempenho na safra e evitar perdas, que foi o caso, por exemplo, em 2004 e 2005, né, essa linha em preto aqui é a produtividade agrícola, né, da soja no Rio Grande do Sul, que nós temos em 2004 e 2005 uma perda naquele estado que chegou com mais de 3 milhões de reais devido à adversidade climática. Então, aqui nós podemos dizer que as medidas que podem ser tomadas diante de uma previsão climática antecipada estão relacionadas com o escalonamento de datas de plantio, diversificar as variedades, plantios de diferentes culturas, tecnologia adequada e, além do mais, aproveitar os anos mais favoráveis para investir mais e ter mais cautela diante das maiores adversidades climáticas e maiores incertezas. Era isso que eu tinha para falar. Obrigada.